Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, eu sou a Gismara, da cidade de Cosmópolis, sou mãe, esposa e professora. Pessoal, hoje eu venho aqui falar com vocês sobre alguns motivos pelos quais eu voto no Bolsonaro. Primeiro, ele teve pouco tempo de governo, ele governou por 4 anos, mas durante uma pandemia esta que atrapalhou a vida de muita gente e atrapalhou também o trabalho do governo. Segundo motivo, por ele ser a favor da vida e contra o aborto. Para mim, que sou cristã, isso é essencial. Bolsonaro também, por ser a favor da vida, é a favor do armamento dos civis, para que eles possam ter a legítima defesa. A legítima defesa é um dever. Para mim, que sou católica, aqui no Catecismo da Igreja Católica menciona essa questão da legítima defesa e do uso das armas também. Vou ler esse trecho para vocês. Está no parágrafo 2265 do Catecismo da Igreja Católica. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A este título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Ou seja, você tem o dever de zelar pela integridade física dos seus familiares, do seu filho, da sua esposa, do seu esposo ou de quem estiver próximo a você. Então, aqui, perante o Catecismo da Igreja Católica, nós podemos utilizar as armas, sim, como legítima defesa. Bolsonaro também é contra a legalização das drogas. Quantas famílias sofrem por conta das drogas? Então, nós não podemos aceitar essa questão de legalização das drogas. Bolsonaro valorizou os professores. Eu, como professora, me sinto valorizada no governo dele. Eu tive um aumento, gente, de 30% vindo do governo federal. Não somente eu, como todos os professores, tá? Seja da rede pública, da rede privada, até porque ele criou o piso nacional, ele aumentou o piso nacional dos professores, tá? Então, ele deu esse aumento de 30%. Isso é a valorização. Isso é motivar o professor a seguir em frente, a estar fazendo um curso, a estar buscando, né, mais formação para si próprio. Bolsonaro também é contra a ideologia de gênero nas escolas. Gente, esse não é assunto para a gente tratar com criança. Criança ainda não tem a clareza para tratar desse assunto. Quando ela for de maior, quando ela tiver maior, conversar sobre certos assuntos, tudo bem. Se a pessoa, depois da maioridade, ela vê que ela quer ir para outro lado, que ela não nasceu para aquilo, que ela... Gente, aí é problema de cada um. Não compete a nós ficarmos julgando os outros, mas nós não podemos falar com crianças de certos assuntos. Bolsonaro também valoriza a educação quando ele diz que nós temos que ter uma educação com disciplina. A disciplina aumenta o aprendizado, aumenta o aproveitamento em sala de aula. Quantas vezes eu, como professora, tenho que, muitas vezes, perder tempo resolvendo problemas de disciplina, enquanto eu poderia estar dando conteúdo, poderia estar conversando com os meus alunos de assuntos pertinentes ao conteúdo e muitas vezes também da vida emocional deles, que eles gostam de conversar, eles gostam de pedir conselhos aos seus professores. Então, uma escola com mais disciplina é uma escola com mais aprendizado. Também sou defensora da causa animal. Bolsonaro sancionou a Lei Sanção, que é uma lei que aumenta a pena para maus tratos de animais. Então, isso é cuidar dos animais. Bolsonaro também criou a Coordenadoria dos Animais, que é uma coordenadoria que está sempre ali atenta a estar vendo coisas que podem beneficiar os animais, como foi a Lei Sanção. Também é a favor da liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade econômica. Nós precisamos de um país livre. Com a esquerda, nós sabemos que nós não temos isso. Nós vemos a situação lá da Nicarágua, onde estão matando padres, estão expulsando padres, expulsando freiras, impedindo evangélicos que celebrem o dia da Bíblia. Gente, isso não é liberdade, isso é ditadura. Bolsonaro é contra isso. Bolsonaro abriu as fronteiras do nosso país para receber esse povo que está sendo expulso de lá. E sempre nos deu essa liberdade. Falar um pouquinho agora da economia, gente. Economia, Bolsonaro reduziu os impostos e também extinguiu alguns impostos, como do gás de cozinha.
essencial para a nossa sobrevivência. Nós precisamos do gás de cozinha para preparar os nossos alimentos, né? Aí vocês podem me falar, mas o preço do alimento está muito alto, está muito caro. Mas isso já está reduzindo, isso não é só no Brasil, gente. Isso foi coisas da pandemia. Nós estamos ainda no final dessa pandemia, mas também estamos enfrentando um cenário de guerra lá fora, guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então isso também afeta o nosso país aqui dentro. Só não está afetando mais porque Bolsonaro fez um acordo com a Rússia antes mesmo de iniciar toda essa situação de guerra. Então não está faltando fertilizante e o refino do petróleo para nós aqui. Então, por isso que a situação não está pior. Podemos ver também o preço da gasolina caindo cada vez mais. No governo de esquerda, as nossas estatais não davam lucro. No governo Bolsonaro está dando. Nós podemos citar aí a Petrobras, nós podemos citar a Caixa Econômica, nós podemos citar os Correios, que fez agora uma participação de lucro com os seus funcionários, porque está dando lucro, gente. Isso é economia melhorando. Isso é sinal de melhora na nossa economia. A nossa inflação está cada vez mais baixa. Nós estamos no entorno de 4%, enquanto país de primeiro mundo, a inflação está lá em cima, por conta ainda de reflexo da pandemia. O nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, está cada vez mais alto, enquanto de países de primeiro mundo, ou está estabilizado ou está caindo também. Então, isso é sinal de melhora, sim, na economia, meu povo. A pandemia, ela veio causando muitos malefícios para nós, não só na nossa saúde, mas também na economia. Mas Bolsonaro, para não deixar o povo desamparado, ele criou o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, mas com uma novidade, com um valor muito mais alto. Enquanto o Bolsa Família era na casa de R$200, menos que isso, o Auxílio Brasil é R$600. E para aquele que arruma um emprego, ele ganha ainda um bônus de R$200 até ele se estabilizar. Então, 600 mais 200, 800. Coisa que no governo de esquerda, quando a pessoa arrumava um emprego, ela perdia essa Bolsa Família. Bolsonaro também nos deixou sacar do nosso fundo de garantia o auxílio emergencial. Quantos de nós sacamos esse auxílio emergencial e foi um alívio nas nossas finanças? Então esse é outro feito do governo Bolsonaro. Bolsonaro também ajudou muitos comerciantes, muitos empresários, empregadores a ajudar seus funcionários, pagando metade do seu salário por cerca de 5 a 6 meses durante a pandemia. Então o governo federal pagava metade do salário e o empregador pagava a outra metade, porque foi uma situação difícil para todos, mas Bolsonaro deu subsídios para que as pessoas pudessem continuar empregadas, pudessem continuar se alimentando, sustentando sua casa. Questão das vacinas. Culpam Bolsonaro pelo atraso das vacinas. Houve um primeiro contato com uma empresa, sim, no final do ano, por volta de dezembro de 2020. Porém, nesse contrato dizia que o laboratório não se responsabilizaria por efeitos colaterais. E isso teve que ir para uma votação no nosso Congresso para que pudesse ser aprovado isso ou que o laboratório mudasse essa cláusula de contrato. Conclusão, em janeiro do ano seguinte, nós já estávamos começando a vacinar as pessoas. Nós, em pouquíssimo tempo, já éramos o terceiro país que mais havia vacinado. Isso porque os primeiros 2 países eram fabricantes da vacina e o nosso país não fabricava vacina até pouco tempo atrás. Hoje nós estamos fabricando, mas até pouco tempo atrás não. E essas vacinas foram compradas. Eu, como bolsonarista, eu tomei a vacina. Eu tomei a vacina comprada pelo presidente da República. Então ele não foi negligente nisso, pessoal. Bolsonaro também enviou milhões para a saúde no nosso país, para que as pessoas não padecessem nesse período de pandemia, para que fossem comprados medicamentos, respiradores, para que as pessoas não morressem. Mas muitos governadores e muitos prefeitos desviaram esse valor. Esse valor não chegou até a saúde. Então isso não foi culpa do Bolsonaro. Isso muitas vezes foi culpa de governador e de prefeito, gente. Ele mandou dinheiro, mas o dinheiro, infelizmente, não foi bem utilizado. Bolsonaro também falava muito do tratamento precoce, da liberdade de um médico poder prescrever a medicação. O médico, gente, é o que estudou para curar doenças. O médico, ele estudou para tratar doenças. Então, ele é o que mais sabia nessa pandemia. Não poderiam ter tirado a autoridade do médico de prescrever medicamentos.
E Bolsonaro defendia isso desde o começo, que o médico tivesse liberdade de prescrever um tratamento e que a pessoa procurasse o serviço de saúde nos primeiros sintomas, não quando estava morrendo. Mas nós escutamos aí de muitos governantes, sem ser o presidente da República, tá? Vamos enfatizar isso, que era pra gente ir pro hospital quando? Quando a gente tivesse com falta de ar, quando a gente tivesse ruim. E aí, para muitos, isso não adiantou mais, esse tratamento já não adiantou. E Bolsonaro defendia que nos primeiros sintomas a gente pudesse procurar o serviço de saúde. Então, pessoal, ele não foi genocida, não. Ele tratou com seriedade essa pandemia. Outro motivo, eu sou mulher, eu voto em Bolsonaro. Porque Bolsonaro não deixou as mulheres desamparadas em seu governo. Bolsonaro, a maior parte do Auxílio Brasil que ele dá é em nome das mulheres. Então, isso é sinal de comprometimento com as mulheres, sinal de valorização das mulheres. As habitações que são conquistadas pelo Casa Verde e Amarela saem em nome da mulher. Bolsonaro também criou um mecanismo que a mulher pudesse sacar do seu fundo de garantia para que ela pudesse usar como auxílio creche, para que no momento que ela estiver trabalhando, essa creche possa ser custeada com parte desse fundo de garantia. E como eu falei lá atrás, a questão do armamento. Uma mulher que está sofrendo agressão, se ela pudesse ter o porte de arma, com certeza o agressor dela iria pensar 2 vezes antes de partir para agressão. Muitas vezes ela não ia precisar nem utilizar essa arma, mas só do agressor saber que ela tem uma arma em punho, ele jamais iria agredi-la. Porque nós temos que ser sinceros, a maioria das mulheres, nós não temos força para lutar contra um homem. Então nós precisamos de mecanismos, nós precisamos de suporte. E muitas vezes, numa agressão, a mulher não tem tempo de ligar para a polícia para pedir socorro. Então ela precisa ter o seu mecanismo de defesa. E essa questão do armamento, Bolsonaro valoriza as mulheres nesse quesito também, para que elas possam ter o porte de arma para poder se defender. Não é para sair atirando por aí não, gente. É legítima defesa, tá? E outro ponto, honestidade. Não se teve nada de corrupção provado contra o governo Bolsonaro. Houve-se boatos em relação a ele, mas nada se conseguiu provar. Houve-se boatos de escândalo no MEC, mas o que ele fez? Imediatamente trocou ministro. Se não está dando certo com aquele, a gente troca. Não é sinal de fraqueza, é sinal de competência. Quando o diretor de uma empresa está levando ela à falência, o que é feito? É trocado, ele é demitido. Então isso é cabível também no governo federal. Então Bolsonaro imediatamente trocou o ministro, para que se corressem também as investigações. Não se conseguiu provar nada em relação a isso. Agora, ultimamente, tem se falado da questão das casas da família Bolsonaro, cerca de 51 imóveis, coisa assim, comprados em moeda corrente. Não foi comprado em dinheiro vivo. Moeda corrente é a moeda que está em vigor atualmente, como nós temos o real agora. Então, a moeda corrente nossa do momento é o real. Mas os imóveis podem ser comprados através de financiamento, de troca com outros imóveis, como foi esclarecido por muitos da família Bolsonaro e principalmente pelo presidente Bolsonaro, que houve troca desses imóveis, que eles não possuem esses 51 imóveis, que esses imóveis foram ao longo da vida e foram sendo trocados por outros. E que a aquisição de muitos deles não foi em dinheiro vivo, não, que foi por meio de moeda corrente através de financiamentos e outros mecanismos, tá, pessoal? Então, esses foram alguns esclarecimentos que vieram da parte do nosso presidente. Outro esclarecimento também que eu gostaria de falar com vocês, né? Voltando um pouquinho lá na questão do preço dos alimentos, né? Tem muita gente que fala principalmente do preço do leite. Nossa, o preço do leite está pela hora da morte. Pessoal, quando que o preço do leite não esteve pela hora da morte? No inverno. No inverno, a produção de leite é muito mais baixa e o leite sobe mesmo de preço. Então, isso não é reflexo do governo Bolsonaro, isso é reflexo do atual momento. E muitos dos nossos alimentos a gente está percebendo aí uma queda no preço. Se a gente fizer uma pesquisa, ver lá atrás no governo de esquerda, a carne aumentava cerca de 70% de um momento para outro.
E não tem acontecido no governo Bolsonaro. Aconteceu muito no período pandêmico, quando a pandemia estava estourando. Mas agora a situação está sendo controlada pelo nosso governo, com o passar dessa pandemia. Pessoal, então é isso. Então, pela fé, pela pátria, pela liberdade e pela família, eu voto em Bolsonaro. Eu, no dia 2 de outubro, votarei 22 Bolsonaro.